Fala galera, tudo bem com vocês? Vocês estão prontos para mais uma aula? O assunto da nossa aula de hoje vai ser sobre a Via Láctea, beleza? E sem mais delongas, vamos à aula! Bom pessoal, o que nós veremos hoje na nossa aula sobre a Via Láctea? Veremos a formação, a estrutura. Dentro da estrutura nós iremos ver os componentes centro galáctico, disco galáctico, o halo e a rotação. Veremos também as proximidades, ou seja, as galáxias mais próximas, a aparência da nossa galáxia e também as temporadas da nossa Via Láctea. Beleza? Vamos lá então. E aqui está uma imagem ilustrativa, é claro, da nossa Via Láctea. Formação. Ainda não há um consenso sobre como ocorreu o processo que resultou na forma atual da Via Láctea. A nossa galáxia possivelmente começou a se originar há mais de 13 bilhões de anos, em dois sistemas estelares diferentes, que eles então aí se fundiram. Um deles era a galáxia anã que chamamos de Gaia Enceladus, e o outro era o principal progenitor de nossa galáxia, 4 vezes mais massivo e com uma maior proporção de metais, quando iniciou o colapso da matéria que compunha o universo primordial. E há cerca de 10 bilhões de anos houve uma violenta colisão entre esses sistemas, o mais massivo e o Gaia Enceladus. Com o resultado desta colisão, algumas de suas estrelas da galáxia progenitora e as de Gaia Enceladus foram colocadas em movimento caótico e eventual formaram o halo da nossa Via Láctea atual. E aqui uma imagem ilustrativa de como aconteceu esta colisão. Como vocês podem observar, de azulzinho nós temos o Gaia Enceladus e numa corzinha mais clarinha ali, que basicamente é um vermelho para o laranja, a Via Láctea primitiva, ou seja, a galáxia progenitora. Então, a partir de pontos onde a densidade era relativamente maior, passaram a surgir os primeiros grupos de estrelas, que por sua vez formaram os aglomerados globulares de estrelas, tá galera? Situados no halo, que de fato são os componentes mais antigos remanescentes até os dias atuais. Começou a se formar também o bojo central, ao redor do qual os aglomerados globulares orbitavam. Há 6 milhões de anos atrás, surgiu o disco galáctico e sua formação teria se sucedido a partir da absorção de gás de origem extragaláctica e se aglomerava sob forma achatada ao redor do bojo, o que teria durado por cerca de 7 bilhões de anos, desde a formação do bojo central. O surgimento das estrelas deu-se por um material inicial visível que existia antes da formação da galáxia. Era composto somente por hidrogênio, hélio e uma quantidade pequena de lítio. E aqui uma imagem ilustrativa das primeiras estrelas existentes da nossa galáxia, beleza? Estrutura. A Via Láctea
é uma galáxia espiral barrada formada por 4 estruturas principais. E aqui nós temos uma outra imagem ilustrativa da nossa Via Láctea. Como vocês podem observar, ela é em forma de espiral. A região central caracteriza-se por um bojo alongado, sobretudo por estrelas antigas, e onde encontra-se um buraco negro supermassivo, chamado de Sagitários A. Ela se estende por quase 2 milhões de anos-luz, mais de 15 vezes mais que o disco espiral luminoso. E aqui nós temos uma imagem ilustrativa do buraco negro Sagitários A. Ao seu redor está o disco galáctico, cujo diâmetro chega precisamente a 1,9 milhão de anos-luz, mais ou menos. Neste disco encontram-se estrelas jovens, nebulosas e regiões de formação estelar, que se organizam de forma a criar os 4 braços espirais principais da nossa galáxia. Ou seja, a nossa galáxia possui 4 braços espirais principais e vários outros ali secundários. Por fim, ao redor destas estruturas está o halo galáctico, cujos componentes mais proeminentes são os aglomerados globulares de estrelas antigas que orbitam o centro galáctico. Ao redor da galáxia existe um halo de gases circundantes, além da matéria escura, que, embora indetectável diretamente, afeta sua dinâmica de rotação. Componentes. Vamos agora componentes. A galáxia contém pelo menos 100 bilhões de estrelas e pode chegar a 400 bilhões de acordo com as estimativas. Entre essas estrelas nós temos as supergigantes e as estrelas anãs. A galáxia possui ainda milhões de buracos negros originados no fim da vida de estrelas supermassivas, possuindo massas de algumas dezenas de massas solares. Estima-se que exista uma quantidade de exoplanetas tão grande, muito maior que a própria quantidade de estrelas da Via Láctea. Estima-se também que existem bilhões de planetas similares ao nosso em toda a Via Láctea. Centro Galáctico. Centro Galáctico. O núcleo da Via Láctea se encontra a cerca de 26 mil anos-luz do Sistema Solar, na direção da constelação de Sagitário. Esta região é caracterizada por um bojo central alongado, que possui cerca de 27 mil anos-luz de uma extremidade à outra. O Centro Galáctico, a região mais densamente povoada da galáxia, contém cerca de 10 bilhões de estrelas, que são principalmente velhas e pobres em metais, embora existam ali também muitas outras estrelas jovens e ricas em elementos pesados. O exato centro da galáxia abriga um possível buraco negro supermassivo denominado de Sagitários A. E aqui nós temos uma imagem ilustrativa do centro galáctico. Disco galáctico. Disco galáctico. O disco galáctico da Via Láctea concentra a maior parte do gás, poeira e estrelas, que formam estruturas em forma de espirais. Estes gases, primariamente hidrogênio e hélio e poeira, formam nuvens moleculares opacas que obstruem inclusive a nossa visão do centro galáctico. O disco é uma parte proeminente da galáxia, pois contém grande quantidade de estrelas jovens e recém-formadas, que geralmente nascem em grupos a partir de uma mesma nuvem molecular, e por isso
associam-se em aglomerados abertos. O aspecto espiral do disco é definido pela existência de certos componentes, dentre eles nuvens moleculares. E aqui uma imagem ilustrativa do disco galáctico da nossa Via Láctea. Halo galáctico. O halo da Via Láctea é uma região aproximadamente esférica que se estende para além do disco, onde está presente pouca quantidade de gás e poeira e nenhuma atividade de formação estelar. E aqui uma imagem ilustrativa do halo galáctico. Rotação. A Via Láctea apresenta um movimento de rotação ao redor do centro galáctico em sentido horário a partir do Polo Norte galáctico, contudo de forma diferencial, ou seja, a velocidade da rotação da galáxia como um todo não é a mesma, ou seja, porque ela varia de acordo com a sua massa. E aqui uma imagem ilustrativa da rotação da nossa galáxia, e ela acompanha ali a mesma rotação do sistema solar, pois ela rotaciona em torno ali do centro galáctico. Proximidades. Agora nós veremos as galáxias mais próximas da nossa Via Láctea. Algumas galáxias de menor porte orbitam a nossa Via Láctea, não é? Sendo, portanto, galáxias satélites. A mais próxima delas é a galáxia Anã do Cão Maior, situada a cerca de 42 mil anos-luz do centro galáctico, seguida pela galáxia Anã elíptica de Sagitário. E aqui uma imagem ilustrativa da galáxia Anã do Cão Maior. E aqui também para vocês uma imagem ilustrativa da galáxia elíptica de Sagitário. A grande nuvem de Magalhães e a pequena nuvem de Magalhães são as maiores dentre as galáxias satélites da Via Láctea. Ambas são visíveis a olho nu no hemisfério sul celeste, como manchas brilhantes, sendo que a grande nuvem de Magalhães é a galáxia mais brilhante vista da Terra, depois da própria Via Láctea. E aqui, imagens ilustrativas da grande nuvem de Magalhães e também da pequena nuvem de Magalhães. A aparência da nossa Via Láctea. A partir da posição do Sistema Solar, a nossa Via Láctea forma uma faixa brilhante que se estende por 360 graus ao redor da esfera celeste. De fato, a maior parte das estrelas não pode ser definida visualmente, de forma que suas luzes são combinadas em uma luminosidade difusa, cuja distribuição é extremamente irregular. E aqui uma imagem ilustrativa da nossa Via Láctea. O plano galáctico é inclinado cerca de 60 graus em relação à eclíptica, fazendo com que a galáxia ali cruze tanto as constelações do hemisfério celeste norte quanto do sul, e que, portanto, possa ser vista de qualquer lugar do mundo. O polo galáctico norte localiza-se na constelação de Coma Berenices, enquanto o polo galáctico sul encontra-se na constelação de Escultor. E aqui mais uma imagem ilustrativa da nossa Via Láctea. O centro da galáxia localiza-se na constelação de Sagitário, onde estão presentes as regiões visualmente mais brilhantes. Como a nuvem estelar de Sagitário e as partes do bulbo central, além de muitos aglomerados globulares e a nebulosa da Lagoa visíveis a olho nu. E aqui uma imagem ilustrativa do centro galáctico da nossa galáxia.
E é ele que nós podemos observar em qualquer lugar do mundo. Temporadas da Via Láctea. Devido ao movimento de translação da Terra, somente em um certo período do ano o centro da galáxia está visível, no período noturno, a chamada temporada da Via Láctea, muito importante para os astrofotógrafos. E aqui mais uma imagem ilustrativa do centro galáctico da nossa Via Láctea. No hemisfério sul, a temporada começa aproximadamente ali no final de janeiro e se encerra em outubro. Já no hemisfério norte, o centro da Via Láctea somente é visível para os observadores localizados ao sul do paralelo 55 graus norte. Para esses observadores, a temporada começa mais tarde, em fevereiro ou março, e termina mais cedo. E aqui, imagens ilustrativas do centro galáctico observado aí de qualquer lugar do mundo. Referências. E aqui está a referência de onde foi tirado o conteúdo sobre Via Láctea. Beleza, galera? Espero que vocês tenham compreendido tudo até aqui. E até a próxima.